projeto do ato médico. Nós somos frontalmente contrários no sentido de restringir a acupuntura a apenas a esses maravilhosos profissionais que são os médicos, porque achamos que a acupuntura é uma disciplina que deve caminhar junto com o futuro da humanidade, que é para a interdisciplinaridade. Queria saber a sua opinião, doutor Evaldo. É exatamente essa. Eu fico muito preocupado com a possibilidade de a acupuntura ficar restrita exclusivamente aos meus colegas médicos, porque, em primeiro lugar, nós não estudamos acupuntura nas nossas escolas. A acupuntura não é ensinada. E o método, a metodologia, os princípios, as bases da acupuntura não são aqueles que são estudados cientificamente. A acupuntura tem explicações científicas, mas essas explicações ainda são limitadas. A explicação ampla e restrita, a acupuntura mais extensa no sentido de abrangência do seu campo de ação, é aquele que parte dos princípios filosóficos da tradição chinesa. Se porventura a acupuntura ficar restrita exclusivamente a meus colegas médicos, será, no meu modo de ver, uma tragédia para a população brasileira, que já está utilizando a acupuntura em grande escala, inclusive pelo próprio SUS. Acabo de ler uma estatística comparando a utilização da acupuntura em 2 anos anteriores, em que a diferença do ano de 2007 para 2008, cresceu o atendimento pela acupuntura, pelo SUS, com médicos e profissionais da área da saúde não médicos, em mais de 150%. Quer dizer, que se porventura existir uma limitação, uma restrição da acupuntura para dar exclusividade aos médicos, o número e o acesso da população à prática da acupuntura, quer dizer, a acupuntura vai diminuir enormemente e as pessoas vão ficar desassistidas. Inclusive, o número de pacientes que o Brasil tem em potencial, um país de quase 200 milhões de habitantes, vai ficar impossível dos próprios médicos, por mais numerosos que sejam. E atualmente nós avaliamos que em volta de uns 8 mil médicos, 5 a 8 mil médicos são aqueles que praticam acupuntura no país todo, frente a uns 30 mil, mais ou menos. Isso aí é informação do próprio Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura que dá essa informação. Quer dizer, se porventura a acupuntura ficar restrita só a esses profissionais médicos, o número, quer dizer, a possibilidade, a disponibilidade da acupuntura para a população brasileira vai diminuir de tal modo que vai ser uma tragédia, segundo o meu modo de ver, uma vez que a acupuntura já está sendo cada vez mais aceita e com a credibilidade cada vez mais fortalecida. Alguns anos atrás, uns 20, 25 anos atrás, na França aconteceu um período em que a acupuntura ficou exclusivamente restrita aos médicos, e não só a qualidade da acupuntura, mas a quantidade de pessoas capazes de fazer acupuntura era tamanha que muitos pacientes da França iam se tratar em países vizinhos, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, etc. Onde não era restrita. Onde não era restrita, isso. De forma que, depois de algum tempo, a situação ficou tão terrível, tão difícil, que o Ministério da Saúde francês voltou atrás, e hoje a acupuntura francesa, como na maior parte dos países do mundo, todos os países de alto nível, dos países chamados assim do primeiro mundo, aceitam a acupuntura como um procedimento multidisciplinar. Não exclusividade médica. O Salutes hoje fala com um dos mestres da acupuntura aqui no mundo ocidental, diria até no mundo ocidental, sim, sem problema nenhum, mas principalmente aqui no Brasil, o Dr. Evaldo Martins Leite. O Dr. Evaldo estava falando aqui da questão médica. Nós fizemos já alguns programas aqui com a nossa preocupação da restrição da acupuntura, não só para a classe médica, seja para qualquer classe, porque a acupuntura é maior do que qualquer especialidade médica e especialidade de profissão da área da saúde. E eu quero dividir aqui uma alegria com todos os nossos teleinternautas, que o Dr. Evaldo, como médico, como acupunturista, médico há mais de 50 anos, né, Dr. Evaldo? Como acupunturista há mais de 50 anos, como médico há quase 55. Eu vou pedir para colocar uma outra foto, por gentileza, que a gente trouxe na nossa produção,
que é esse moleque aí, Opa! que é o meu filhote Arthur. É o Arthur que passou agora para medicina na Escola Paulista de Medicina. Na camiseta está com 3 anos e ao vivo aí com 20 anos na faculdade, na Escola Paulista de Medicina, que ao meu ver é a melhor escola de medicina do Brasil. E eu queria que a câmera, se tivesse 3 minutos para falar o que você daria de conselho para este menino e para os médicos que estão nas faculdades. Como um professor, como um mestre, eu acho que você tem esse direito. É o que eu dizia, é o que eu sempre dizia, meus alunos, quando eu era professor de faculdade, hoje eu sou professor só de curso, de preparação do vestibular, perdão, de preparação de acupunturista, né? De preparação de acupunturista, de formação de acupunturista pela ABA. Mas o que eu digo é o seguinte, em primeiro lugar, é ver como é que está o seu interior. Analisar o seu interior, ver se está realmente disposto a enfrentar todas as dificuldades que a classe médica, que a formação do médico passa, sempre lembrando que o objetivo maior do nosso trabalho é o nosso paciente. O paciente é o objetivo do nosso trabalho. Qualquer que seja os sacrifícios que a gente faça, com essa visão, isto é que é o modelo correto, isto é o que é o caminho correto para que o estudante que está iniciando esse trajeto que não tem fim, durante a vida toda, que não tem fim. A necessidade de estudo permanente, a necessidade de se atualizar sempre, mas, acima de tudo, a necessidade de se humanizar. Cada vez mais pensar que o objetivo do médico, o objetivo do profissional da área de saúde, não só médico, é o nosso paciente. Não é ganhar dinheiro, não é se prestigiar perante a sociedade, não é desenvolver um trabalho político, mas sim ajudar o nosso paciente, no sentido de, em primeiro lugar, curá-lo. O objetivo maior nosso é curá-lo. Aliás, o objetivo maior nosso deveria ser evitar que ele adoeça, fazer uma profilaxia. Infelizmente, a nossa medicina aqui no Ocidente é uma medicina curativa e não uma medicina preventiva. Mas dentro da medicina preventiva, que seria a rainha das medicinas, nós temos a acupuntura como recurso extraordinário e outros métodos também, mas, independentemente desta visão profilática, na visão curativa, lembrar que sempre nós temos que ajudar o nosso paciente, curando-o se for possível, mas muitas vezes isso não é. Qualquer que seja o procedimento que a gente utilize, alopático, homeopático, com acupuntura, com fitoterapia, etc., nem sempre a gente é capaz de curar, mas sempre nós somos capazes de ajudar. Ajudar no sentido de melhorar, ajudar no sentido de aliviar. Aliviar ou ajudar, sempre nós conseguimos. E quando chegar a hora final, que cada um de nós vai ter, todos nós teremos, nós temos que saber ter a condição suficiente para consolar aqueles que estão sofrendo aquela perda. Então, curar, se possível. Melhorar, na maior parte das vezes. Aliviar, praticamente sempre. E consolar, permanentemente. Esses são os 4 objetivos maiores daquele que está adentrando esse caminho, que tem o ideal da medicina no sentido mais amplo do termo, quer dizer, o médico é aquele que está intermediando a doença ou a saúde e o paciente. O médico é aquele que está no meio entre a saúde e a doença, e o paciente é o médico. Médico vem da palavra médium. Médium quer dizer aquele que está no meio entre o paciente e a saúde e doença. Então, aquele que está nesse caminho, convença-se que nosso objetivo é este, ajudar o paciente. E para que isso aconteça, temos muitas vezes que nos transformar interiormente. Transformar interiormente para fazer com que as nossas emoções, as nossas ideias sejam as mais perfeitas, as mais adequadas possíveis para esse trabalho. Marcelo Sorreric, ver um médico falar assim é um privilégio enorme, disse ele. Muito obrigado.
Ele Muito sabe obrigado. muito, um grande abraço, te mandando um abraço. O Xandola, eu sou leigo, mas acredito muito em acupuntura, o que a gente falou há pouco, né? Pelo menos, tem uma Rextank, pelo menos não corremos o risco de dois acupunturistas saiam aos tapas. Não, isso não vai Mas tá acontecer. mais fácil de sair aos abraços aqui, Isso. Rextank.